Vamos falar sobre os capítulos 14 e 15 de Atos. Temos aqui nesse capítulo 14 e 15 vários versículos inspirados do redator Lucas. O Lucas é um senhor escritor. Então veja assim, alguns versículos que falam sobre muita coisa que aconteceu e ele fala um versículo só que cobre tudo aquilo. Então, 14, versículo 3 diz: eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Você percebe assim que num versículo desse, fala que muito tempo e sinais e prodígios. Então ele não conta esses sinais e prodígios, não quer dizer, algum sinal, algum prodígio, alguma cura é registrado, mas muitos não são registrados, né? E tem muitos versículos no meio de Atos, assim espalhados, que mostram isso, que ele fala, a palavra de Deus crescia, muitos números de discípulos, muitos milagres, sinais, mas ele não entra nos detalhes, né? O versículo 21 do 14 também: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E o versículo 28 fala: e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. E capítulo 15, versículo 33 diz: e tendo se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz, de volta aos que os haviam mandado. Versículo 35, mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então tem assim muitos versículos espalhados por Atos, né, que mostram que ele está pensando alguns dos acontecimentos mais marcantes e seguindo uns temas, né, uns temas por Barnabé, os diáconos que foram escolhidos, depois teve Filipe, depois teve Estevão, né? E ele vai seguindo o roteiro que o Espírito Santo está inspirando ele para mostrar como aquilo desabrocha, como aquilo desenvolve, né? E aqui, então, em Listra, eles saíram de Icônio meio perseguidos, que queriam apedrejar eles foram para Listra. E em Listra, aqui no versículo 8 do 14, diz: estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença. Não tinha músculo, nada. E que nunca tinha andado. Este ouvia falar a Paulo, que fitando nele os olhos, lembra que eu falei sobre fitando os olhos? Na outra vez que ele falou fitou os olhos, ele chamou o filho do diabo, e o cara ficou cego e o Procon se converteu, né? Aqui ele fitando os olhos nele, porque ele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Então tinha muitos milagres e sinais, mas esse, por exemplo, Lucas achou muito importante registrar, que ele estava ouvindo a palavra e Paulo ouviu nos olhos dele que ele tinha fé e Paulo gritou para ele: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele foi curado e começou a andar, um cara que nunca tinha andado antes. E aí as multidões acharam que era uma cidade gentia, né? Listra, fica na Turquia, né? Ou, Turquia moderna hoje. E aí eles chamaram Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, sabe por quê? Porque Júpiter ficava caladinho e Paulo é o que falava. E aí eles queriam fazer sacrifício para eles. O apóstolo tiveram que rasgar a roupa, correr no meio deles e falar assim: gente, nós não somos esses deuses, não. Nós viemos para falar para vocês sobre outra coisa, outro Deus. Para com isso. E aí vieram os judeus de Antioquia, de Icônio, e você vê como que as multidões são falsas. São assim, como folha de bananeira. Primeiro, eu acho que são deuses, vê a cura que fez. Aí vem os judeus de Icônio e de Antioquia, não da Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, ali perto, né? E persuadiram as multidões, apedrejar a Paulo, esse é o versículo 19 do 14, e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Isso é inacreditável. Paulo foi tão apedrejado que eles acreditaram que estava morto, jogou ele fora da cidade. Aí, versículo 20, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé. É uma coisa inacreditável, o cara foi deixado como morto, era para ter quebrado todos os ossos, era para estar todo estourado, não era para estar vivo. E eles só rodearam ele levanta, no outro dia já viaja e começa a pregar o evangelho em outros lugares e depois volta ordenando presbíteros em cada igreja. Aqui no versículo 23 diz: havendo-lhes feito eleger os anciãos em cada igreja e orado com jejuns. Eu acho interessante que duas vezes aqui, no início do capítulo 13, fala que eles estavam jejuando e orando quando separaram Paulo e Barnabé para ser apóstolos. E aqui, quando ordenaram os presbíteros em cada igreja,
eles oraram com jejuns e os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. E aí voltaram para Antioquia e contaram o que Deus tinha feito por meio deles. E aí surgiu o grande problema dos judaizantes. Aqui, capítulo 15 de Atos é muito famoso, é o primeiro concílio geral da igreja, porque a igreja agora já tinha lastrado para muitos lugares, devido ao ministério de Paulo, pregando em muitas cidades dos gentios, e os judaizantes estavam falando assim, não, vocês creem em Jesus, muito bom, ótimo, receber o Espírito Santo, ótimo, mas se não circuncidar e não guardar o sábado e não seguir a lei de Moisés, vocês não vão ser salvos, não. A graça funciona se você for um judeu. Se você for um gentio, você tem que se tornar um judeu para ser salvo. E virou uma grande contenda, que Paulo falou assim, de jeito nenhum, não é assim, de jeito nenhum. E houve assim, uma grande luta e uma grande divisão entre as pessoas. E aí nós vemos nesse concílio, olha o que o versículo 7 do 15 diz aqui, ó, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo assim como a nós. O que está se referindo aqui? Se está referindo à casa de Cornélio, onde ele foi por causa daquela visão do lençol com os animais que Deus mandou mata e come. Ele falou, de modo nenhum, Senhor Deus falou, não chame imundo que eu purifiquei. E ele foi para a casa de Cornélio, pregou a palavra e o Espírito Santo desceu e ele mandou batizar. Então ele está dizendo aqui, vocês já sabem há muito tempo que Deus já falou isso. E versículo 9 aqui. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Não precisa de circuncisão e nem de guardar sábado, nem nada dessas coisas. Agora, pois, versículo 10, isso aqui é muito forte. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ele está dizendo que assim, nós, nem nossos pais, conseguimos cumprir tudo que a lei fala. E por que vocês querem pôr esse jugo que nós não conseguimos suportar em cima dos novos cristãos, aí os gentios? Por que vocês estão tentando a Deus? Se Deus já deu o Espírito Santo para eles pela fé e não precisou disso, agora vocês querem exigir isso deles? Aí o versículo 11 é maravilhoso, ele diz, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então, depois Tiago, depois dessas conversas e toda essa coisa, Tiago fala, então acho que isso está certo, os profetas falam que os gentios iam ser salvos e Deus ia levantar o Messias para abençoar eles também, e tudo bem. E aí ele fala assim, versículo 19, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, não continuem na idolatria, da prostituição, que era costume muito forte dos gentios, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o pregam e cada sábado é lido nas sinagogas. Então ele está dizendo, se eles querem saber mais da lei, querem seguir mais coisas da lei, pode, tem a sinagoga, ensina coisas assim. Mas para salvação isso não é necessário. E mesmo essas admoestações que ele deu, não é para salvação. Essas admoestações era coisa, assim, era conselho para vocês seguirem as coisas certas. Porque eles criam que o Espírito Santo enchendo as pessoas, leva a pessoa a não fazer, por exemplo, quebrar os 10 mandamentos. Né? Para salvação é os 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos é salvação no Velho Testamento. E ninguém conseguia cumprir tudo. Mas pelo Espírito Santo a gente vai muito além dos 10 mandamentos. Então, ele fala assim, só vamos mandar essas orientações. E aí, sabe o que eles escreveram na carta? Aqui no versículo 28 diz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias. Ele fala que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, o concílio chegou a uma revelação do Espírito Santo sobre como os gentios deveriam ser. Que eles não precisavam ser judeus, que podiam continuar sendo gentios, mas que seguissem essas orientações. E quando a carta foi lida, versículo 31, quando a leram, alegraram-se pela consolação. Então, assim, isso trouxe paz e a igreja novamente começou a prosperar, porque gentio não precisa se tornar judeu para ser salvo. E hoje nós já temos um problema contrário, que as pessoas acham que judeu tem que deixar de ser judeu para ser salvo, tem que parar de circuncidar, de guardar o sábado, tem que comer carne de porco, nada dessas coisas. Não, judeu pode continuar sendo judeu, não há problema nenhum. Gentil continua sendo gentil e judeu continua sendo judeu, mas todos dois são salvos pela graça. E aí terminamos o capítulo 15 com uma briga entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos com ele, tá vendo? João Marcos volta à história. Ele queria, mas João Marcos tinha abandonado eles no meio do caminho, e Paulo falou assim, imagina, foi reprovado, nos largou no início, a gente precisava dele e foi embora, medroso, covarde. E Barnabé, não,
Tem que dar outra chance para ele. É necessário, porque Barnabé, o ministério dele é consolação. O ministério dele é ajudar, incentivar as pessoas. E o ministério de Paulo é duras, é ser certo e fazer as coisas certinhas. E aí brigaram, e aí não concordaram de viajar. Porque cada um tinha o seu ministério e a sua ênfase. E aí o que aconteceu? Paulo saiu com Silas e Barnabé saiu com Marcos. E não sabemos o que Barnabé e Marcos fizeram. Mas depois, lá na frente, nós vamos ver a história continuar. Não vai separar permanentemente. Foi uma briga, uma discussão, uma discordância, mas depois vai ter sequência. E aqui a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: como Paulo decidiu os lugares onde deveria ir e quanto tempo ficar em cada lugar?